Paris Fashion Week. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de mais nada, pra quem ainda não me acompanha, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje a gente tá em Belo Horizonte, no escritório dessa maravilhosa Cecília. Se apresenta pras meninas. Tudo bem, gente? Eu sou a Cecília Kremer, eu sou especialista em produção de vídeo e criação de conteúdo. Meu Instagram é @Cecilia_Kremer e também tem um canal no YouTube. Gente, que a gente também vai gravar conteúdo por lá. Sim, e assim, amiga, madrinha de casamento. Quem não conhece ela, porque não me acompanha no Instagram também, porque senão já conhecia esse rostinho. Mas o vídeo de hoje, a gente tá invadindo aqui o escritório da Ceci, porque a gente tá gravando vários conteúdos e a gente teve a brilhante ideia de trazer um pouco sobre o que nós vamos viver durante esse mês de setembro, que é mais uma edição da Paris Fashion Week. Semana de moda, pra mim, a mais importante de todas, é a maior também. Sim. E a gente já viveu muito, né, amiga? Quem nunca ouviu falar da Paris Fashion Week, né? É verdade. A gente teve o privilégio já de alguns anos cobrir a Paris Fashion Week e juntamos boas histórias. Os vídeos, o resultado das tendências, tudo vocês acompanham aqui pelo YouTube e também lá pelo Instagram. Mas e os babados, gente? Os bastidores da Paris Fashion Week? Era isso Será que eu ia falar. vocês conhecem? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais além do que da Paris Fashion Week em si, né? É verdade. A gente vai falar da nossa experiência. Das nossas histórias. Porque quem olha o Instagram não imagina tudo que a gente vive, né, por trás e como é preparativo. A gente vai falar um pouco mais disso dentro do canal da Ceci. E a Vitória já me autorizou a contar os podres dela. Ela falou que não tem problema. Eu achei assim, que os que ela separou eu achei um pouco pesado. Vou estar achando um pouco pesado. É um vídeo diferente aqui, é um vídeo muito diferente. Mas... Gente, a gente brinca, tá? Vou estar achando. É brincadeira, é bom enfatizar isso. É verdade. Ela não fala assim. Vou estar achando pesado, mas a gente vai fazer o vídeo mesmo assim. Vou estar achando pesado, senhora. É sobre isso. Mas, gente, vamos lá, amiga. Qual foi a história na sua cabeça, assim, de todas as Fashion Weeks que a gente já viveu? Quando a gente fala Paris Fashion Week, histórias mirabolantes, coisas que ninguém nunca imaginou. Qual é a primeira história? A primeira coisa, eu vou começar por essa. Porque acho que foi a primeira Fashion Week que nós somos sozinhas. Que a gente trabalhou o dia inteiro. E o que acontece? Durante uma Fashion Week, Paris fica lotada. O trânsito lá já é caótico. Numa Paris Fashion Week, vocês não têm ideia. E a gente tava super atrasada pra desfile, várias vezes, né? E não adianta pedir um Uber, pedir um táxi. O trânsito não anda. E às vezes assim, pra você chegar até lá, de Uber é 40 minutos, se você for de metrô é 10. Só que o tanto que você tem que andar de metrô. E a pessoa aqui, coitada, sempre tá no salto, né? Salto muito alto. Nos eventos, a gente sempre tem que estar com o porte ali, né? Com a produção. Então assim, o dia inteiro trabalhando, fotografando, andando pra caramba. À noite paramos na Champs-Élysées pra comer, pra jantar, né? Nossa, sim! Aí pedimos pior. Aí pedimos uma massinha. Aí a Vi sentou e falou, nossa, que delícia, tudo que eu precisava, né? Acho que a gente tomou um spritz ainda nesse dia. Paramos em um italiano e a gente falou, massa hoje, carboidrato, uma bebidinha pra relaxar. Food, né? Exatamente. E aí, na hora de ir embora, a Vitória falou, eu não vou embora de salto jamais. Gente, essa pessoa produzida com cabelo maravilhoso, aquele look incrível, descalça na Champs-Élysées em Paris. Foi. Todo mundo sabe, tanto que Paris é limpinha, né? Nossa, esse momento, gente, juro, as minhas vacinas estavam todas em dias, glória a Deus. Não, e eu falei dos podres que ela autorizou, porque na época eu filmei e ela não deixou eu postar. Ela descalça na Champs-Élysées. Jamais, ela foi dar um bota calçada. Eu falei, jamais. Gente, juro. Sabe aquele momento, assim, que os anjos cantam? que o mundo volta a sorrir pra você? Foi quando eu sentei na cadeira do restaurante, tirei o calçado e o meu pé já tava com cãibra. Eu juro, porque o pé fica assim. Não é sempre que quando você esfria, né? Na hora de você voltar, aí não ele dá tava mais. latejando. O pé não entra mais. Não entra, já tava inchado. Ainda mais que a gente tinha bebido um drink. Mas o pé tava doendo. Ele tava com cãibra da posição. Quando eu cogitei levantar pra ir embora e eu coloquei o pé no chão, eu falei, jamais. Jamais. Não. Acabou hoje pra mim. E é assim, a gente ainda tinha uns bons dias. Ela atravessou o restaurante descalça. Com o sapato na mão. Champs-Élysées. Sapatinho na mão. Acho que eu não botei nenhuma sacola, não, né? Amiga. Eu tava pensando, a gente tava só com a bolsa, não cabia. Bolsinha. Pegando o sapato na mão, montadíssima. E a gente foi pra esperar o carro. E assim, só por Deus. Graças a Deus não aconteceu nada. No pé tava... O glamour é só na hora que Ele a gente acaba. posta, né? Ele acaba. No momento por trás dos posts, às vezes não é tanto. É verdade, gente. É que às vezes não dá. Se a gente fosse em casa também, a gente não... Em casa, eu acho ótimo. A nossa casa de Paris.
É que nesse também a gente tava no mesmo lugar que a gente sempre ficava, né? Que era praticamente nossa casa. Mas é isso, porque o trânsito é caótico. Então, não tem como voltar pra casa, se for voltar de metrô, vou ter que andar pra caramba. Porque no metrô, pra você trocar a estação ou pra sair de dentro do metrô, você anda pra caramba. Então, por isso que a gente nunca engorda nas Paris Fashion Week. A gente não emagrece. O bem fitness. Gente, tem tanta história da Paris Fashion Week. Falando em fitness, conta a sua vez de contar uma história agora. A minha vez? Do quê? Que não, fitness? não eu cheguei a ficar nervosa agora. Eu posso contar depois, mas a sua vez agora. Eu contei uma história. Então, aqui me marca muito sempre com comida, né? Vocês acharam que a gente ia falar sobre moda aqui? Gente, hoje é babado, confusão e gritaria aqui. Hoje é só fofoca, só bastidor real. E não é sobre moda. A gente vai falar sobre o quê? A comida mais cara da face da terra. Gente... Primeiro, eu e a Vitória, a gente tem mania de achar que a gente fala francês. A gente fala francês? Oui, oui. É oui, oui. Não, a gente entende mais do que fala. Mas a gente se vira. Sim. Às vezes mal. Fomos às vezes tem jantar. consequências. Mãe de Cecília foi nos encontrar, últimos dias de Paris Fashion Week. Era o último dia oficial da Paris Fashion Week e nós fomos num restaurante que nós queríamos conhecer. Gigi, maravilhoso. De frente pra torre, super renomado, faz parte inclusive de uma rede de restaurantes que todo mundo adora. E inclusive, a minha mãe, ela mora na Europa, né? Ela mora na Holanda. Eu falei com a Vi, vou chamar minha mãe pra encontrar com a gente aqui no final da Fashion Week, se você se importa e tal. Ela falou, claro que não. E aí, como minha mãe tava lá, a Vi que deu a ideia. Né? Ela falou, não, vamos lá no Gigi, porque lá tem uma vista pra torre, vai ser super legal. Ainda mais à noite, que a torre fica acesa. A gente não reservou. Não reservamos. A gente não reservou. Errado, começamos errado. Não mas chegando lá, a gente conseguiu o lugar. Só que não com vista pra torre. Não, chegando lá, a torre tava desligada. Ela falou, não, porque a torre à noite fica... E a torre fica acesa super todos os dias. Eu não sei o que aconteceu, né, nesse dia. Era pra dar errado. A gente chegou lá, a torre estava desligada, pra começar, né? A torre estava desligada, mas foram super solícitos, super gentis, conseguiram uma mesa pra gente. Aí eu e a Cecília começamos a conversar, a mãe dela na mesa. Tia Vi muito inteligente, né? Já tinha entendido o que estava acontecendo. E eu e a Cecília, papo vai, papo vem, vamos pedir uma lagosta? Vamos pedir uma lagosta, por que não? Só que no cardápio tava lá, lagosta pra 2 pessoas, 40 euros. Em nossa defesa, tava escrito assim. Tava muito certo. Tava escrito assim. Foi muito errado. Lagosta para 2 pessoas, 40 e poucos euros. E a gente tinha ido num outro restaurante, aquele outro perto da torre, lá perto do Café Delhomme, que tinha uma vista... Sim, sim. Era mais distante, né? Mas a gente tinha comido um espaguete de lagosta que era 30 euros o prato. Aproximado. Não tô falando que é barato, mas tipo assim, pagável. Tá bom, 30 euros, a gente tá aqui. Era 49. Em mas Paris, assim, né? vamos, último dia, né? Aí, tranquilo, tia Vi olhou e disse, não... Eu vou pedir um prato pra mim. Tranquilo. Vocês têm certeza? A gente tem certeza. O garçom chegou na mesa, ele perguntou o nosso prato, a gente falou. A gente queria esse aqui. Ainda, né? Ele confirmou. Ele falou, vocês têm certeza? Porque... Aí ele falou, porque a gente não grama. entendeu. A gente não entendeu. É porque grama é uma palavra difícil. É a cada 100 gramas, eu acho. A cada 100 gramas. Hoje a gente sabe que ele falou isso. Gente, vocês já entenderam, né? Aí ele falou assim, a cada sei lá quantas gramas. Aí eu falei, mas quanto vem? Vem muito? Ele, não, o suficiente para vocês duas. Pô, a culpa foi dele, não foi nossa. Gente, juro. E a gente ainda, quando ele saiu, a gente debateu. Mas deve ser o quê? 200 gramas? Uma lagostinha? 1 quilo de lagosta. Não, na hora que chegou a lagosta, a minha mãe ficou falando com a gente, esse prato não é esse preço, esse prato vai sair caro. Gente, não, mãe. Ela tava nós conhecemos Paris. Oui, oui. Aí chegou, a gente não tem noção do tamanho da lagosta, era desse tamanho. Gente, ele botou a lagosta na mesa. Na hora que a lagosta chegou, a minha mãe já fez assim. A gente não conseguiu comer o prato todo. Não, pra completar não tava tão bom assim. O outro de 30 euros tava melhor. Muito melhor, gente. Uma música bombando no restaurante, a torre desligada. A gente riu muito, o vinho tava ótimo, inclusive. O melhor foi a hora da conta, amiga. Quando a conta chegou, a gente recebeu a conta. Foi você que abriu primeiro? Foi eu que abri. A Cecília abriu a conta, ela... Amiga! Foi assim, a conta chegou, eu abri assim, olhei, eu tava assim... Aí eu sei, o que foi? Aí ela olhou pra mim. A gente teve uma crise de riso.
A gente não conseguia parar de rir. E minha mãe, conseguia. que foi? Que foi? Que vocês estão rindo? E a gente falando em português e o garçom ao lado tentando entender o que tava acontecendo, deixou a gente raciocinar, a gente morrendo de rir. Porque assim, né, trágico, cômico, não tem mais o que você fazer. Você vai fazer o quê? Agora aceita, você já tá ali, agora é pagar e bora. Pagamos a conta e aí quando a gente chegou em casa, acho que foi mais engraçado. Não, gente, mas você não vai falar quanto que deu a conta? Acho que não precisa. Gente, eu vou contar. Você vai contar? Gente, 600 euros a conta. 600 euros! Amiga. Não, Paris por isso, na hora que eu abri, eu vi, eu não conseguia parar de rir, de nervoso. Aí o mais engraçado... Essa história é muito triste. Isso, porque minha mãe chegou, a gente tinha ido almoçar no mercado, depois à noite a gente foi lá nesse restaurante. Aí no dia seguinte minha mãe acordou cedo, na hora que a gente levantou, ela já tinha ido no supermercado e comprado coisa pro café da manhã, pro almoço e pro jantar. Apavorada. Acabou. Mas eu tava indo embora, a gente não vai sair mais. É. Gente, assim, agora a gente ri, né? Não, foi muito E triste. graças a Deus, a gente tinha como pagar. Porque imagina, se não tinha, no final da viagem, não, se a gente Deus não me tivesse. livre. Não, graças a Deus. Mas assim, o mais surreal. engraçado tipo, de não tudo... se assustem, porque esse não é um valor normal Não de é. uma conta em Paris. Porque comer lá, eu não acho muito caro, dependendo do restaurante que você vai. Você consegue, tipo assim, nós duas sair e pagar 50 euros. Em restaurantes muito bons, inclusive. Incríveis. Só que esse foi um caso que nos marcou. Ele realmente marcou a vida, assim. Então, quando a gente fala sobre Paris, e principalmente sobre gastronomia, a gente sempre lembra dessa história. A gente marcou porque a gente ficou traumatizada. Também, né? Assim, próxima geração vai ficar traumatizada. Jamais, gente. Mas vale a pena, o restaurante é bom, tá? A gente que deu azar mesmo. Eu não sei se é bom, tá? Eu achei bom. É porque você já foi outras vezes. Foi a minha única vez, eu pedi um prato muito caro e não tava muito bom, então eu não sei se é bom. Gente, ele é bom, eu juro que ele é bom. Mas essa foi uma das histórias que mais me marcou e acho que faz sentido, né? Conta mais uma pras meninas. Eu falei fitness, falando em comida, né? Porque a gente tem um cronograma muito intenso em Paris, principalmente quando a gente faz uma agenda de desfile. Porque a Paris Fashion Week, ela não é só desfiles, né? Não, tem Tem presentations. vários, um cronograma paralelo que acontece durante a Paris Fashion Week, além dos desfiles oficiais. Tem os desfiles que não são oficiais e tem as presentations, exposições, vários eventos paralelos. Então, teve uma dessas Paris Fashion Weeks, eu acho que foi a primeira que a gente foi nós duas, né? Que a gente fez um cronograma muito intenso de... Foi a primeira. A gente pegou muitos desfiles. Da agenda deles. Porque hoje em dia, a gente divide. A gente prioriza, a gente verdade. faz o que a gente acha interessante, os desfiles que a gente acha interessante, as presentations que a gente acha interessante, mas a gente também gosta de colocar um cronograma cultural no meio da nossa viagem. Então, e gostamos muito de conhecer restaurantes, então... E tem coisas que mudam. Os restaurantes que a gente fala tanto por aqui, parece que a gente vai pra Paris para os outros restaurantes. Mas é mais ou menos isso. Eles mudam, o cardápio fica sazonal em alguns lugares, exposições acontecendo, exposições culturais também, não só relacionadas à moda. Sim, a gente foi no museu da Louis Vuitton, que era gratuito, só precisava se inscrever. Incrível. Então, experiências diferentes, né? E vai juntando, a cidade respira isso. Tem muitas pessoas que vão pra lá justamente pra poder estar nesse universo sem necessariamente ir aos desfiles. Então, hoje a gente faz um mix, uma curadoria de onde a gente gostaria de estar, né? De onde a gente também tem acesso para estar. E aí a gente monta em cima disso. Mas aquela primeira a gente pegou absolutamente tudo que conseguiu fazer. Nossa, e foi muito intenso. E também aconteceram muitas oportunidades, né? A Vitória foi convidada para fazer um fitting de uma marca do Pierre Cardin, que era do cronograma oficial da Paris Fashion Week. Era o desfile que abria a Paris Fashion Week e com fitting e primeira fila. Cara, ainda. esse foi um perrengue. Eu não ia falar dele, mas foi um mega perrengue. Por quê? Nessa viagem a gente tava cheia de compromissos e também muitas marcas pra gente produzir. E a gente tinha falado, nossa, a gente vai chegar cedo, a gente vai descansar, pro primeiro dia não tem nada, não sei o que, não sei o que. Acho que faltam 2 dias pra gente viajar, né? A gente foi na semana. Nós íamos chegar na parte da manhã, a Fashion Week se iniciava naquele dia, mas nós não tínhamos organizado nada pra aquele cronograma pra poder descansar. Quando a gente tava saindo do Brasil, veio a proposta de assistir na primeira fileira a convite da Pierre Cardin e fazendo fitting pra marca. O que é o fitting? Você veste uma roupa que já foi desfilada em coleções passadas. Gente, isso é muito exclusivo. É muito exclusivo. É muito difícil você conseguir. Incrível. Não tinha como a gente recusar. Não tinha. E foi um perrengue, porque enquanto nós estávamos embarcando, eu dei o ok pra minha assessoria, eles começaram a
organizar tudo. Quando nós descemos em Paris, a gente já tinha o endereço de onde nós tínhamos que ir pra buscar a roupa, porque era à noite. Só que assim, eu não tinha montado styling, porque eu já tava no aeroporto, a mala tava pronta. Eu não tinha montado o cronograma de produção de conteúdo, porque a gente sai com tudo roteirizado do Brasil, então nós não sabíamos o que a gente ia fazer. E o vídeo ficou lindo. Não, a gente foi na Pierre Cardin com 200 mil malas, né? Chegamos cheio de mala direto do aeroporto. Ele foi super simpático. O PR da marca, ele foi muito simpático. Nos recebeu super bem e entendeu também a logística, porque a gente não conseguiu nem ir até o local onde nós precisávamos, né? Pra poder deixar as malas nem nada assim. A gente foi do aeroporto, porque era caminho. Porque não ia dar tempo. Não ia ter como voltar. Então a gente pegou o look da Avi, depois a gente foi pro nosso Airbnb e aí ela já foi arrumar pra gente ir pro desfile direto, tipo, virada do fazendo avião. Os stories pra vocês, Exato. a cobertura, o vídeo em real time. E aí chegamos lá na porta e fomos filmando tudo. Rápido pra você conseguir, porque não é só o desfile, né? Tem a produção do conteúdo antes. Exatamente. E esse eu acho que você não entrou comigo, né? Não, eu fiquei te esperando. Você ficou com... não tinha nem convite pra eu entrar. E às vezes tem desfiles que a gente assiste juntas, às vezes não. E aí eu fui assistir o desfile, subi esses produzir os conteúdos com o celular. E quando eu saí, a gente foi pra uma cafeteria, né? Pra já editar, pra postar. Comer algo e aí subir os stories, porque você não consegue na hora. Então você tem que ali escrever, enfim, como vocês gostam, sempre legendados, né? Então a gente faz com bastante carinho. Enquanto isso, ela já foi editando o vídeo pra gente poder subir todo esse conteúdo. O vídeo ficou sensacional. Eu acho que é um dos que eu mais me orgulho. Pois inclusive. Eu não sei, eu falo que eu não gosto muito dele. Não sei se é porque eu tava cansada, que eu tenho... Não, tipo assim, coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz, sabe? Então, mas é que vocês não têm ideia, porque quando você tá chegando, é aquela porta de desfile que vocês já viram realmente em vídeos, em eventos, que são um monte de videomakers, porque esse é um desfile oficial do calendário da Paris Fashion Week. Então, todos os fotógrafos oficiais de street style, de revistas, estão lá. Então, quando você chega, é muita gente na porta. Na hora que eles veem que você está vestindo a marca, aí eles todo enlouquecem. Mundo em cima. Eles estavam disputando comigo. E aí a gente não conseguia produzir, nós tínhamos também que subir o conteúdo, então foi muita loucura. Isso tudo sem assimilar que você já tinha chegado e que você tava começando a trabalhar, porque a ideia era realmente fazer isso só no outro dia. Mas ficou maravilhoso. Ela tá sendo, como é que você diz? Quando você... Modesta? Modesta, gente. Essa palavra que eu queria, modesta. Bom, não, dessa viagem não é o meu conteúdo preferido. A gente fez muito vídeo legal. A gente fez muito conteúdo lindo. Ai, tem vários. Até eu sempre tenho os meus preferidos, né? Mas essa história marcou. Foi bem marcante, foi bem especial, né? Essa não é trágica, igual a outra, né? Gente, essa teve um final feliz. A outra também teve, a gente conseguiu no final. Virou história. Virou história pra contar aqui pra vocês. Pra gente rir um pouquinho e pras pessoas não confiarem mais quando a gente olha os cardápios. Nossa, nem me fala. Gente, de histórias assim mirabolantes, eu acho que tem a nossa primeira, que é assim, o primeiro momento, acho que a gente mais se conectou em uma Fashion Week mesmo, que foi bem emocionante, assim, né? Sim, foi antes dessa vez que nós fomos sozinhas, né? Que nós estávamos com um grupo de pessoas do Brasil, a Cécia era a videomaker oficial desse grupo todo, e a gente, amiga, eu vou deixar pra você contar. Mas eu já tô falando muito aqui. Não, mas eu acho que essa é uma história sua, então eu acho que essa você... E assim, antes eu ia pra Paris com um grupo de 4 a 5 meninas, né, dependia do evento, e produzia pra todas elas, era tipo uma loucura, era bem intenso. E nessa última vez que eu fui com um grupo de meninas, porque hoje eu não vou mais, se a Vi não for, eu não vou. E se ela for, eu não vou também, né, vocês viram. Então a gente acabou criando esse vínculo. E a gente já era amiga, a gente já se conhecia, mas nessa viagem a gente se aproximou pra caramba. O que aconteceu? A gente tava no meio da viagem, já tinha um cronograma de marcas que a gente tinha que fazer pra todo mundo. E aí a minha avó faleceu no meio dessa viagem. E não tem o que fazer, né? Porque assim, vou tentar mudar minha passagem, provavelmente eu não ia conseguir chegar pro velório da minha avó. Ela já tava um pouco doentinha, apesar, eu não esperava que isso ia acontecer enquanto eu estivesse viajando. Ela já era um pouco mais velha, mas assim, é difícil, né? Quando você tá lá no meio da viagem, você continuar trabalhando. E assim, foi de manhã cedo, e a gente tinha... Um café da manhã.
Foi bem cedo e a gente tinha era um café da manhã? Era um café, brunch, era né? um brunch. E a gente tava saindo quando você descobriu. Tipo, literalmente saindo. Na verdade, as meninas foram na minha frente, né? Não, eu acho que foi uma coisa assim. Porque eu fui depois sozinha, eu lembro. Isso. Porque aí aconteceu, você recebeu a notícia que existe uma diferença de 5 horas do Brasil. Eu lembro porque nesses momentos, eu não sei pra vocês, mas parece que o tempo, ele anda em slow. Pra eu gente. tenho essa visão, assim, tipo, de a gente sair e a gente perguntar, você quer que fique? Eu perguntei algumas vezes, tipo, você quer que fique? Você disse, eu preciso de um tempo. Sim. Pois é, eu não lembro muito como é que foi, mas eu lembro que as meninas tinham ido antes de mim, eu fiquei um tempo no Airbnb, que eu acho que eu demorei pra me arrumar, né? E foi isso. Porque, assim, obviamente, eu tenho certeza que as meninas entendem o meu lado, né? Você tá passando por um momento ali que você não esperava, que é difícil ali de você lidar, de continuar trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, primeiro, não tinha o que eu fazer. Tá, se eu não... Tem que fazer a decisão. Vou voltar pro Brasil? Não vou? Não vou voltar. Beleza. Então eu vou ficar? Vou fazer o quê? Mas eu acho que eu trouxe essa história pra vocês porque eu acho que também a gente aprende muito com essas situações, né? E eu te acho uma pessoa muito forte. E muito decidida também, de verdade. E ela tomou a decisão de, naquele momento, fazer também uma coisa que ela ama. Porque a gente sempre fala, né, que a gente se diverte muito com o nosso trabalho. E ela se doou muito por aquele conteúdo, pra todo mundo. E a gente, enfim, né, entendeu o que tinha acontecido. Obviamente que se ela não quisesse trabalhar, era super entendível. Sim. Se ela não pudesse estar com a gente ali naquele momento, enfim, declinasse de tudo e voltasse pro Brasil, era super entendível. Mas ela tomou a decisão de continuar fazendo o que ela ama. E entregou muito. E isso é realmente algo muito admirável, né? E foi... É verdade, você sabe obrigada. disso. Te admiro muito, você sabe. Obrigada. E como pessoa também. Cecília, eu brinco que das minhas amigas é a única que dá. Não é que é a única que dá, mas é que é a que mais eu tenho vontade de colocar num potinho proteger do mundo, sabe? Porque ela é muito, muito, muito coração, gente. É uma pessoa muito boa, de verdade. Eu sempre te falei isso desde a primeira vez que a gente se viu. Em Trancoso, ó. Eu lembro. Muitos anos atrás. Dá vontade de botar ela dentro de um potinho guardado do mundo. É tipo isso. E esse foi um momento de grande admiração, assim, que marcou muito, que foi um momento pesado, sim, porque isso não é uma situação confortável, ninguém gostaria de passar, principalmente estando tão longe, mas ao mesmo tempo mostrou a força, a garra, a felicidade também, pelo sentido de que você se doou, se entregou e você estava presente lá. Sim. Você... E foi isso, né? É isso, tem que fazer uma escolha. Vou fazer, não vou fazer. Se eu for fazer, eu não vou fazer, chorar me engano, né? E aí eu acho que foi isso, eu foquei ali, falei, não, vou fazer o meu trabalho. E a gente foi, fizemos todos os conteúdos. E aí, à noite, a gente tinha sido convidada pra um super evento, gente. Tipo assim, uma festa durante a Fashion Week de uma super celebridade. Ai, vamos falar? Aí se eu perguntar, você ia falar. Do Leonardo DiCaprio, gente, pensa. Que era, tipo assim, eu acho que a festa estava sendo promovida por ele, né? A festa era promovida por ele em prol da Paris Fashion Week, né? Então... Foram umas amigas nossas que moram lá na França, né? Na época moravam lá e elas têm os contatos, então elas conseguiram, né, da gente ir pra festa. E aí, chegou a noite, eu já tinha trabalhado e eu falei, não, hoje eu não estou nessa vibe, né, de ir celebrar, de ir pra uma festa. Vou ficar aqui no Airbnb. E aí a Vi acabou querendo ficar também. Acho que você também não tava nessa vibe de festa, não tinha né? nada a ver, assim, tipo, tava fora, né, do contexto e a gente acabou ficando. Pois é, aí todas as meninas saíram e eu e a Vi ficamos juntas no Airbnb. E aí por isso que ela falou, né, que foi a época que a gente começou a se conectar. Até porque depois dessa viagem foi quando a gente fez a nossa primeira viagem juntas de casal, né? De esqui. Você nem conhecia o filme. Também. É verdade. Então, realmente, foi um momento... E é isso, né? Quando você trabalha muito juntas, você viaja juntas, você acaba passando por várias situações diferentes da sua vida juntas, né? E você vai se conectando cotidianas, com as pessoas. Eu sempre falo que as viagens, ou ela faz você virar um casamento, realmente, essa amizade, ou você rompe. Sim. Não tem meio termo, né? Ou você ama ou você odeia. Ou você ama ou você odeia. Mas, e principalmente quando envolve trabalho também. Porque você tem um compromisso e uma responsabilidade. Então, você aprende muito sobre a outra pessoa nesses momentos. Eu acho que a gente já teve muitas trocas, assim. Sim. Né? A gente fala muito isso, né? Que a gente deu muito certo com a nossa forma de pensar, de fazer besteira também, né? Como pedir uma lagosta muito cara. A gente compra as ideias. Aí uma vai na onda da outra, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Mas só que também a gente ama muito o que a gente faz. Então acaba que a gente... É porque eu falo isso porque eu já trabalhei com muitas outras pessoas. E não é todo mundo que consegue fazer essa dança e esse malabarismo de trabalhar e conseguir aproveitar ao mesmo tempo. E a gente faz muito isso. E ainda mais uma rotina muito
caótica, com muitos compromissos e muita responsabilidade também, né? Porque tem muitas pessoas, enfim, entregando trabalho nas nossas mãos, uma responsabilidade que a gente leva itens do Brasil para lá, para representar marcas e também para estar, né, em grandes eventos que a gente sabe que muitas pessoas fariam brigas para estar. Sim. Então a gente entende essa responsabilidade e eu acho que a gente assume esse papel com muita, acho que sabedoria mesmo, sim, né? Sim, sabedoria e leveza de, assim, não sofrer, sabe? A gente está aqui para fazer isso, é isso que nós vamos fazer. E assim, igual essa opção mesmo, eu não tô aqui pra ir pra farra, pra ir curtir, né? Eu quero descansar pra estar bem amanhã pra produzir. Então é bem isso. E às vezes a gente passa o dia todo trabalhando e, tem que produzir o conteúdo. E estar horas à frente, né, como em Paris, é ótimo. Só que é muito ruim. Porque a gente, é bom e ruim, né? Mas é bom porque a gente querendo não estar horas na frente, então às vezes, tá faltando isso, dá tempo de fazer. Dá super tempo de fazer, só que eu falo que é muito ruim porque, pensem, nós estamos operando hoje no fuso do Brasil. Ok, lá a gente grava no nosso fuso, mas a gente posta no fuso do Brasil, 5 horas a mais. Então se é 9 horas da noite aqui, soma 5 horas a mais pra ver que horas são lá. E às vezes a gente tem mais de um conteúdo pra subir no dia, então a gente acorda, a gente vai dormir ali no horário que pra vocês é 7 horas, põe o celular a despertar pra que no horário que seja agora às 9 dá da pra noite, agendar post, né? Agora dá pra agendar. Agora vai facilitar. Mas os stories, por exemplo, as coisas assim, a gente continuava subindo, né? Então eu tinha que colocar o celular a despertar pra poder acordar e subir. Então é uma rotina que no primeiro dia, no segundo e no terceiro é tranquilo. Mas se tratando de uma Fashion Week onde você fica até o final 10 dias, você tá morto no final. Gente, me lembrou, você tá tão cansado que você esquece de vestir suas calças. Ai, gente, essa história é muito boa. Criando provas contra mim. Essa história é muito boa. Não, essa história é péssima. Eu e a Sérgio, a gente funciona muito produzindo conteúdo juntos e editando também, né? Porque muitas vezes a gente senta uma do lado da outra e a gente começa a editar. Era isso que eu ia falar, só finalizando, né? Que a gente passa o dia todo trabalhando e às vezes a gente chega no nosso hotel, no nosso Airbnb, a gente abre o computador, pede uma comida, toma uma taça de vinho e a gente tá se divertindo ali produzindo juntos, sabe? Editando juntos. A gente vai somando Mas ideias. conta essa história épica e amiga. Estávamos nós. Eu não me lembro agora se nós estávamos editando ou se eu tava falando com alguém no Brasil. Eu acho que eu tava em ligação. Com Glauco, com certeza. Eu não lembro se era com o Glauco ou com a K agora, mas eu lembro de uma coisa que tava roubando muito a minha atenção e eu tava finalizando o meu vestir, assim. Eu já tinha colocado a minha calça, era inverno, então eu ia colocar um hot pant por cima. Não, eu ia colocar uma calça. Eu acho que você colocou o look daquele jeito pra ver como ia ficar. Eu não me lembro por que e aí que você eu vesti. distraiu? E eu distraí conversando nisso e as meninas, vamos embora, porque a gente não pode atrasar, né? Eles são muito criteriosos com os horários e nós tínhamos uma reserva em um restaurante muito bom, inclusive, que entra nessa linha de restaurante festivo. Pra quem for pra lá é o Verde, é mais animadinho, enfim, a música fica mais alta. Tem um toque brasileirado, né? Tem um toque. Por isso chama Verde. É verdade. E nós tínhamos horário pra chegar lá. Começamos a sair, tinham 2 amigas que estavam com a gente no Airbnb ali durante aquele período e estava só eu e a Cési todos os dias, mas naquele período as meninas estavam com a gente pra gente poder sair todo mundo junto. Quando eu entro no Uber, a gente me dá um ataque de riso. E elas, o que que houve? O que que você esqueceu? Eu sou muito esquecida, né? O que que você esqueceu? A minha calça. Gente, ela saiu sem calça. Eu saí sem calça. Mas explica, você não explicou a roupa. Não, gente, pra vocês entenderem, eu não sou tão louca assim. Eu estava de meia calça, eu tinha uma gola, uma turtleneck de tricô, eu ia colocar, eu acho que a minha saia era isso, ou um hot pant, alguma coisa que eu não me lembro agora, a minha bota, que era uma bota mais over the knee, e um casacão por cima, porque em todo lugar eles pedem pra deixar o casaco na chapelaria. Então você entra, e tem lugares, inclusive, que eles não deixam você entrar com o seu casaco. Porque tava um pouco amena, né? Tava mais tranquilo. O tempo tava mais friozinho, mas não tanto. Quando? Aí elas, mas como assim? A gente vai voltar, a gente tá atrasado, o que a gente faz? Eu disse, vamos, a gente vai tranquilo, eu vou fechar esse trench coat aqui, esse casaco, e a gente vai tocar pro lugar que precisa. Chegando lá, aí a menina da chapelaria, né, quando nós fomos entrar, porque eu tava de tricô por baixo, então era uma peça pesada, pediu o casaco, eu falei, não, ela disse, não, é que não pode entrar com o casaco. É mesmo, ainda teve essa situação. É que eu não tenho nada na parte de baixo, então, não, então tá tudo bem. E eu passei calor a noite toda, porque eu esqueci da minha calça. Mas a sorte é que o casaco era bem alongado, então não aparecia nada e ele era transpassado também. Era quase como se eu tivesse com um vestido, mas eu tinha que tirar como a é que básica. A pessoa esquece Esse de colocar foi o a parte de baixo da roupa. Sabe daquele assim, eu tô correndo, nossa, quase saí sem as calças hoje. Sabe aquele literalmente, ditado? né? Literalmente, isso acontece. É raro, mas comigo aconteceu, gente. Acho que isso foi o mais marcante, assim, de tudo ligado a vestuário. Eu tinha esquecido dessa história, ela é muito boa. Essa é péssima. Mas eu acho que é isso. Sim, é o que eu ia falar do fitness, porque nessa rotina intensa também que a gente trabalha, teve um dia, foi daquela vez que a gente foi sozinha juntos, que a gente tava num cronograma muito apertado, aí ela foi
pro Pierre Cardin, depois você teve aquele negócio com a Graf, junto com a Babi. Da manhã, aí eu sei que ela chegou, café da manhã não, vocês tiveram uma reuniãozinha ali. Era um café da manhã, só que em reunião a gente não consegue comer nada, né? Principalmente você tendo que entender em francês, tentar falar o máximo que você conseguir. Ninguém falava português, a não ser essa nossa amiga Babi. Então, tipo, era complicado. E era com uma marca muito incrível francesa. Sim. Uma marca de bolsas de luxo. Então, a gente tava tendo uma oportunidade muito única na Paris Fashion Week, que era esse café da manhã. E aí, esse café da manhã, eu cheguei lá com a Vi, mas depois eu fui embora, porque elas iam fazer uma experiência lá, que era só as duas. E aí, chegamos à noite, a Vi tava assim, nossa, eu tô passando mal, tô com uma dor de cabeça, não sei Eu nunca tenho dor de cabeça, gente. Aí eu tenho que ficar de babá dela, né? Eu falei, amiga, você comeu? Você tomou água? Não sei o quê. Aí, porque eu achei que ela tinha que tomar café da manhã, né? De manhã, depois ela ia comer, né? Em algum momento. Ela não tinha comido nada no dia. Gente, eu não tinha me lembrado. E aí, porque nós saímos de um compromisso e vamos para outro, e saímos de um compromisso e vamos para outro. E aí, troca de roupa, às vezes, dentro do carro, e é uma função. Quando ela falou isso, mas o que você comeu hoje? Acho que foi mais ou menos isso. Você comeu, que você tá passando mal, né? Eu não tomei água, tomei um chocolate quente. De manhã. Às 9 horas da manhã. E a gente tava o quê? 10 horas da noite, 9 horas da noite? E aí, desde então, eu fico assim, amiga, você tomou água hoje? Vamos tomar café? Vamos almoçar hoje? Não, gente, é ótimo, porque vocês não têm uma visão completamente deturpada da Vitória Portes que vocês conhecem. Porque verdade. assim, saiu sem as calças, não come, ela vai se matar em um mês sozinha, né? É basicamente isso. Se enrola no francês pra pedir comida. Mas eu juro que eu sou uma pessoa boa e que no dia a dia tudo funciona muito bem. O problema é realmente essa rotina caótica. Não, mas vocês viram que o foco no trabalho tá 10 de 10. Só que agora a gente toma, literalmente, sabe aquela figurinha, toma uns Gatorade, umas vitamina C e vai? É basicamente isso, gente. Agora a gente toma vitamina C. Super coffee. A gente começa a tomar suplementação antes da Fashion Week, que é pra chegar lá forte. É literalmente uma maratona. Não dá pra ficar doente no meio da Fashion Week. É uma loucura. Acho que vocês conseguiram entender um pouco do caos. Eu acho que eu nunca trouxe nada disso todos esses anos cobrindo Paris Fashion Week, em todos esses anos produzindo conteúdo. A gente nunca falou sobre nada disso, né? Uns leves perrengues. Esses são só os bastidores da Paris Fashion Week. Cecília, a gente tem uma voz também, né? Que essa voz surge quando a gente tá muito cansado. Porque a gente não consegue mais trabalhar, a gente começa a falar como dubladoras. E é o jeito que a gente faz pra não dormir. Porque a gente, tipo, desaba e o personagem sai. E assume, né? Aí ele assume o controle, a gente diz, a partir de agora ninguém mais sai daqui. E a gente vai resolver finalizar esses trabalhos agora em outra personalidade. Porque a nossa já cansou. Já não tá funcionando. Gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho diferente por aqui. Queria te agradecer, Obrigada, Ceci, amiga, pelo convite. E pelo prazer espaço estar também, aqui. por ter cedido pra gente teu tempo, teu espaço, por estar aqui no Espero que a gente canal. faça mais vezes aqui também. Eu amei. Em BH. Estarei sempre disposta a vir pra cá. E você lá pra Porto Alegre, pra conhecer o estúdio que ela ainda não conhece. Mas, o novo, né? Spoilers, gente. Spoilers. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta como foi a melhor história aqui embaixo. E me diz se eu mudei muito meu conceito na visão de vocês ou não. Comenta aqui embaixo que eu tô curiosa. Um beijo grande. Tchau, gente. E até a próxima.